Boa noite a todos, esperamos que estejam todos muito bem, que a paz de Jesus tenha descanso em nossos corações. Jesus estava falando para as multidões quando um homem interrompeu a fala dele e disse: Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus respondeu que quem é que disse que eu sou um juiz regular sobre as vossas partilhas, sobre as heranças de vocês? Cuidado com a ganância, porque por mais bens que uma pessoa tenha, a vida dela não é contada por esta quantidade de bens. E aí então Jesus propõe uma parábola onde ele diz que havia um homem muito rico que tinha no celeiro guardado toda a sua colheita e os seus bens, e naquele ano os seus campos haviam produzido muito. Então o homem ficava pensando consigo mesmo, se divertindo com os seus pensamentos: o que eu vou fazer? Onde é que eu vou guardar toda a minha colheita? Eu vou derrubar o celeiro que eu tenho, vou construir um muito maior, e aí eu vou deixar toda a minha colheita, todos os meus bens, e aí eu vou dizer para mim mesmo: descanse, come, bebe, que agora já tenho o suficiente para a vida. E aí Deus disse para esse homem insensato: hoje mesmo tu vai morrer. E aí, o que tu guardou ficou para quem? Para que serviu tudo que tu guardou? Vai apodrecer. Então, assim que é o homem que pode ser rico na terra, mas não é rico diante de Deus. Mais para frente, Jesus diz preocupar para os discípulos que se preocupem em guardar tesouros. Não guardem tesouros na terra, aonde as traças e a ferrugem o destroem e os ladrões roubam, mas guardem tesouros do céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem destrói e nem os ladrões roubam. Então, Jesus veio para cá nos trazer o seu evangelho de amor, de redenção. E ele veio nos trazer o caminho que leva a Deus. Como guia e modelo da humanidade, então nós vamos segui-lo para nos aproximarmos de Deus, para conquistarmos uma posição moral, de qualidades morais, em que nos aproximemos do Criador. E Deus não é matéria. Deus é uma energia, uma inteligência suprema, uma energia que preenche todo o universo. Então essa ligação com Deus, essa aproximação com o Pai, não pode ser material. Ela precisa ser fora da matéria. Ela precisa ser espiritual. Então, por isso que Jesus diz que o importante é guardar os tesouros no céu, as atitudes da nossa vida que vão ser importantes para o espírito, para a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós somos criados espíritos e nós estamos aqui na Terra neste objetivo de ir desenvolvendo as qualidades morais para chegarmos a um dia nessa aproximação com Deus, na perfeição moral. Então, a nossa busca principal, a nossa atitude principal deve ser nisso, naquilo que vai enriquecer o espírito. Porque se a nossa vida é espiritual, o que nós realmente temos aqui na Terra? O que realmente nos pertence? Ninguém nasce com propriedades e quando nós morremos não levamos nada. Tanto o irmão falando da herança para o outro. Porque o pai morreu. Os bens terrenos ficam aqui, não se leva junto.
Então a questão, tudo aquilo que é material, não pertence ao espírito de verdade. Se pertencesse, levaríamos conosco. O que nós levamos, então, o que é nosso, o que nós carregamos de uma vida para outra, são as qualidades morais, o conhecimento, as conquistas, aquilo que nós fizemos. Aquilo que eu aprendi numa existência, aquilo que eu conquistei em uma vida, eu carrego para as outras. Eu levo adiante. Então, isso é o que realmente pertence, essa que deve ser a minha principal busca. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá o exemplo que se nós vamos fazer uma viagem, nós nos preocupamos com as provisões para essa viagem. Então, tudo que eu vou precisar, que tipo de roupa, para onde é que eu vou, o roteiro, eu me organizo para isso. E quando eu chego nessa viagem, quando eu chego no local, eu vou me hospedar aonde eu consigo pagar. Pode ser num hotel na suíte presidencial, de um hotel 5 estrelas, pode ser num hotel barato, vai depender da condição financeira. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu devo aqui na vida ir fazendo as provisões para essa viagem, para a pátria verdadeira, para a vida espiritual. São as ações da caridade, são as ações da humildade, da fraternidade, da benevolência, da indulgência, o perdão quando somos ofendidos. São as provisões que nós vamos guardando e ao chegarmos no outro lado da vida, a nossa chegada lá, a nossa estadia vai ser de acordo com essas atitudes, com essas provisões. Nós podemos chegar numa colônia espiritual, recebido por familiares, por benfeitores, com o espírito iluminado, com a alma feliz por ter vencido na vida, por ter suportado as provas. Ou eu posso chegar numa situação muito triste, em regiões tristes. Muitos espíritos ficam, depois que desencarnaram, nas suas casas, nos seus terrenos, por causa do apego material. O apego é tanto que eles não se dão conta de que já não estão mais no mundo dos vivos. Quando nós desencarnamos, nós continuamos nos reconhecendo. Nós nos tocamos, nós pensamos, nós nos vemos. Mas quando o apego material é grande, essa sensação é mais forte. E aí é difícil para a pessoa perceber que ela não está mais viva, que o corpo já ficou. Quando ocorre o desapego, é mais fácil dar-se conta do desencarne. E aí eles ficam nas casas, porque a casa é dele e ele não quer abandonar. Às vezes as pessoas dizem que a casa é mal assombrada, que tem espíritos, mas não é um espírito ruim, é alguém que pode ser alguém que morou ali e que está sofrendo porque ele está vendo outras pessoas morarem na casa que foi dele e ele não entende por que isso. Por que simplesmente vieram aqui e estão habitando a minha casa? E há um grande sofrimento por causa disso. E às vezes pode demorar muito tempo até que se dê conta da realidade dele. Outros, ao chegarem ao mundo espiritual, as primeiras coisas que dizem é: o que eu vou fazer? Eu tenho muitas casas, eu tenho meus terrenos, como é que eu vou deixar isso lá? Quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai fazer a colheita? Ou seja, não se dão conta também que desencarnaram e a preocupação que deveria ser essa nova etapa da vida é com as questões materiais. Às vezes nem uma preocupação com a família, como é que a família está. Uma preocupação excessiva com os bens materiais. Então esse apego aos bens terrenos, ele é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento de uma pessoa. Porque justamente destrói a capacidade de amar. Destrói a capacidade de eu amar as pessoas que estão à minha volta. Nós temos, inclusive, um exemplo, um espírito, um homem que foi cuidar da mãe,
A mãe estava doente e ele foi cuidar dela. Mas o objetivo dele era ficar com a casa também, não com a mãe. Não havia nenhuma preocupação. Ele desencarnou, ficou na casa. Quando ele foi socorrido no mundo espiritual, a mãe dele veio buscar ele. E ele não sentia nada, não tinha nenhum sentimento pela mãe, a preocupação dele era com a casa. E mesmo sabendo que ele tinha desencarnado, ele queria voltar, porque a casa era dele. E queria que quem estivesse morando ali saísse. É um atraso imenso na vida do espírito. Não desenvolveu as relações com a família. Se nós estamos numa família, nós precisamos nos ajustar. Não houve evolução, porque o tesouro dele estava na terra. O tesouro dele estava na casa. E quando se morre, isso fica. Isso vai embora. E aí, então, o que ele tinha dele ao chegar no mundo espiritual? Não tinha nada. Todos os esforços, toda a energia dele foi para algo que ia ficar aqui. Algo que não seria mais dele. Então, podemos afirmar que, infelizmente, foi desperdiçado essa existência. Ele poderia ter tido os mesmos coisas, ficado com a casa, mas ter ido para lá por amor à mãe, que estava doente, e aí, ao chegar no mundo espiritual, teria uma recepção muito melhor. Não teria passado por esse sofrimento. Então, mas isso não significa que para ser salvo tem que ser pobre, ou que eu devo sempre doar aquilo que eu tenho. Allan Kardec pergunta, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Ele está falando com o Espírito Verdade, que é o que organizou a vinda do Espiritismo para a Terra, e ele diz assim: você me disse, Kardec diz para o Espírito, você me disse que é o meu protetor, que vai me proteger e que vai me guiar. Eu entendo essa proteção até um certo ponto. Eu quero saber se essa proteção vai também para as questões materiais. E é uma pergunta que faz muito sentido, porque o trabalho de Kardec é um trabalho gratuito. O trabalho da caridade, ele deve ser gratuito. Deve ser algo onde nós dedicamos o nosso tempo e não receber nada de dinheiro de volta. Não há salário no trabalho do bem, no trabalho da caridade. O salário ele é depois. Mas o trabalho da compilação das obras básicas, da revista espírita, ele respondia às cartas que recebia, tomava um bom tempo dele. De maneira que eu acredito tinha uma preocupação: o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que eu vou pagar minhas contas. E o Espírito Verdade responde para ele que as questões materiais desse mundo são muito importantes. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então é importante, sim, as questões materiais. Claro que é importante. A evolução do homem, querer ter conforto, querer ter uma casa boa, um carro que funcione, prover pela família. Paulo de Tarso fala isso numa das suas cartas, que o homem deve ter o dinheiro para sustentar a sua família e não ser pesado para ninguém. Que ninguém tenha que trabalhar para me sustentar. Eu tenho que prover o meu sustento. E claro que as questões são importantes, mas o principal é onde é que está o meu foco. O que eu estou fazendo? Onde é que está o tesouro? O que eu estou colocando em prioridade? Uma vez eu fiz um curso e o professor contou uma história, um amigo dele, que desde adolescente tinha um sonho como objetivo de vida, de ir no banco, tirar o saldo, na época que se ia no banco, tirava o extrato, e lá no extrato ia estar R$1 milhão. Esse era o objetivo. Quando ele conseguisse isso, ele teria vencido na vida. E assim foi, desde a juventude, trabalhando,
trabalhando, feriados, finais de semana, horas extras até tarde. Casou, teve filhos e continuou trabalhando e trabalhando. Quase 20 anos depois, ele foi ao banco, tira o extrato. R$1 milhão. Chegou em casa, muito faceiro, a mulher entrega para ele os papéis do divórcio. Metade já ia ficar com ela, porque ela não teve um marido. Ela casou-se e ele nunca estava em casa. Ele vai falar com os filhos estão adultos, e ele não viu os filhos crescerem. Então ele se deu conta que desperdiçou a vida toda. Pode ter muitos tesouros na terra, mas o principal, a fraternidade, a união, não foram cultivados. Então é um homem rico na terra, mas é pobre diante de Deus. Ao chegar no mundo espiritual, não tem dinheiro espiritual para pagar por uma boa estadia. Vai ter o sofrimento. E mesmo que ele diga para os filhos, como nós já escutamos pessoas dizerem, mas eu paguei escola, paguei faculdade, montei consultório, não dá bola para mim, não quer saber de mim, não vem me visitar. Porque nós colocamos antes as questões materiais impedem o amor. Então, se o foco é na questão material, faltou o carinho com os filhos, faltou a preocupação, faltou o amor. Então, somente o dinheiro não constrói as uniões necessárias. Não constrói a afinidade, não constrói o amor entre a família. Ele poderia ter feito as mesmas coisas. Ele poderia ter pagado a escola, pagado a faculdade, montado consultório, dado casa, apartamento, carro, e os filhos estarem lá junto com ele. Poderia ter feito tudo isso, todas as questões materiais, mas podia ter focado mais na família. Como aquele homem com 1 milhão. O tesouro dele estava onde? No dinheiro. Não estava na família. Então o tesouro estava na terra. Não estava nos céus. E assim ele vai perder. O sofrimento vai ter que refazer tudo isso, porque o nosso objetivo, nós comentamos, ele não é material. Nós somos espíritos. Nossas preocupações principais devem ser espirituais. Não significando, é óbvio, o desdém à matéria, aos bens materiais, ao dinheiro. Isso que Jesus diz, nessa mesma passagem ali, quando ele fala dos tesouros dos céus, logo depois ele fala uma parábola conhecida, que não se preocupem o que vou comer, o que vou beber, olhem os pássaros do céu, que não plantam, não colhem, não guardam nos celeiros, e o Pai Celestial os alimenta. Quem é que, por mais ansioso que esteja, consegue adicionar uma só hora à sua vida? Olhe para o lírio, que não colhe, que não costura, não tece, e o Pai Celestial os veste. Digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, se Deus cuida da erva daninha, que vai ser arrancada e jogada no fogo, não fará muito mais por vós, por vocês, homens de pouca fé. Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. E claro que as questões materiais são importantes e às vezes preocupam e atrapalham. Mas como diz na parábola, nós precisamos continuar fazendo bem, continuar com o principal ser a minha família, ser as minhas relações, ser uma pessoa boa e confiar na providência divina. Deus sabe que nós precisamos disso. O Espírito de Verdade falou para Kardec, nós sabemos que as questões materiais são importantes. Nós não vamos te abandonar assim. Não significa, é claro, que nós devemos parar de trabalhar, não ter mais um salário e que Deus vai começar a materializar a comida e pagar os boletos para mim. Eu posso buscar uma boa condição financeira. Às vezes a profissão que eu tenho vai me trazer uma boa condição financeira. Não é esse o problema. Se esse fosse o problema, Jesus teria dito para o primeiro irmão, nem se preocupa, ele ficou rico e está condenado. Quando Jesus está passando por Jericó, Zaqueu, o publicano rico, sobe numa árvore para poder ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce que eu vou me hospedar na tua casa.
Jesus teria dito para Zaqueu, nem adiantou tu subir, tu é rico, tu está condenado. Quando Zaqueu desce, Zaqueu fala, eu dou metade dos meus bens, e se eu prejudiquei alguém, eu restituo essa pessoa, conforme a lei. E aí Jesus diz que a salvação veio naquela casa. Então Zaqueu estava salvo, não por ser rico, não por ser pobre, porque ele fazia o bem. Porque ele fazia a caridade. Essa que é a questão principal. Como Jesus disse lá no começo para aquele irmão, a quantidade de bens não vai avaliar a vida de uma pessoa, mas sim o uso que essa pessoa fez do bem, dos bens que ela tem. Porque no Livro dos Espíritos nos fala dessas duas provações, a pobreza e a riqueza. A pobreza, ela vai provocar a lamentação, a revolta contra Deus, as dificuldades. E quanto à riqueza, vai facilitar o abuso, os excessos, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Então se pede do pobre a resignação e do rico que faça um bom uso, porque se tem mais, pode fazer mais. Então, ao chegar no mundo espiritual, não será lhe questionado qual é o teu saldo bancário, que posição social que tu tinha. Não vai perguntado, você fez o bem? Vai ser perguntado das virtudes morais dessa pessoa e da capacidade que ela tinha para fazer o bem. Então, embora são duas provações difíceis, e mesmo com a dificuldade financeira, não se deve recorrer para a desonestidade, não se deve brigar dentro de casa, brigar com o marido, com a esposa, tirar na cara um do outro a responsabilidade. Não se deve ficar criando confusão dentro de casa. Deve-se continuar trabalhando, buscando condições melhores, mas sabendo que os benfeitores e que Deus estão do nosso lado. Estão cuidando de nós. E a mesma coisa com a riqueza, não se deve achar que é melhor que os outros, não se deve achar que está garantido que é uma pessoa melhor, que é uma pessoa superior. E deve sim se preocupar em como ajudar, em como fazer o bem. Esse aqui é o principal. Na chegada do outro lado, vai ser perguntado sobre os tesouros do céu. No livro do Céu e Inferno, eu cito bastante aqui na segunda parte, nos Espíritos Felizes, tem os depoimentos de vários espíritos. Tem um capítulo dos Espíritos Felizes e tem um que é da Condessa Paula. Uma condessa, né? Então nós imaginamos uma pessoa muito rica. E ela era jovem, era rica, era bonita, mas era também uma pessoa muito bondosa, de excelentes qualidades materiais, que ajudava todo mundo. 12 anos depois do desencarne, ela vai na reunião de Kardec e dá o depoimento dela. E ela diz que está muito feliz no mundo espiritual, pela chegada dela. Porque antes, até quando Kardec está explicando o que ela fazia em vida, ela diz assim que só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, as tempestades que ela acalmou. Porque as únicas testemunhas da caridade dela era ela e os miseráveis que ela atendia. Então ela guardava o que podia de dinheiro para poder ajudar os outros. Primeiro pagava seus funcionários para depois ver o que sobrava, porque era um terror para ela pensar que ela não poderia ser que nem outras pessoas que gastavam tudo primeiro e depois não tinha como pagar quem lhe fez um serviço. Então, uma pessoa correta e fazia o bem pelo bem, não para divulgar, não para que os outros ficassem sabendo, fazia o bem pelo bem. Então, no velório havia lágrimas e não havia reclamações. Então, voltando, ela dando depoimento na reunião mediúnica, 12 anos depois de ter desencarnado, ela fala da felicidade dela no mundo espiritual. Mas ela fala assim que ela escolheu essa provação e era mais difícil, essa da riqueza.
que para poder vir assim, desta forma, ela reencarnou muitas vezes na miséria, ganhando o pão com o suor do rosto, se preparando, se fortalecendo o espírito. E como ela conseguiu vencer nas provas da miséria, da pobreza, ela se sentiu fortalecida o suficiente para reencarnar com o bem-estar material e não sucumbir. Que ela tinha visto vários que pediram muito cedo para nascerem ricos e se desencaminharam pela vida, botaram fora a encarnação. Então ela se preparou muito para que quando viesse, como condessa, ela pudesse realmente aproveitar essa encarnação. Para que ela pudesse usar bem aquilo. E ela não abdicou do título, não ficou pobre durante a vida, mas ela sabia usar o que ela tinha. Acumulou, apesar das riquezas terrestres, as atitudes dela acumularam os bens no céu. Então ela chega no mundo espiritual, numa condição sensacional, um anjo que volta para casa. Existe uma lenda judaica que fala que um pai tinha 2 filhos e o pai, pressentindo que estava chegando a hora dele voltar à pátria espiritual, desencarnar, ele chamou os 2 filhos e disse que estava dividindo o terreno dele entre os irmãos, metade para cada um. Um dos filhos era rico e por si só não tinha filhos, e o outro irmão era pobre, mas tinha muitos filhos. À noite, então, o irmão pobre está pensando assim, não é justo, não é justa essa divisão do meu pai. Porque eu tenho muitos filhos que vão me sustentar na minha velhice, que vão cuidar de mim. Eu não preciso de mais terra. Mas o meu irmão não tem nenhum filho. Então ele vai precisar desse terreno a mais para poder guardar dinheiro para sua velhice. Não vai ter ninguém para cuidar dele, eu tenho. Só que se eu disser para o meu irmão que eu quero dar uma parte do terreno para ele, ele não vai aceitar. Eu conheço meu irmão, ele não vai aceitar. Então eu vou de madrugada, quando todo mundo está dormindo, e vou alterar a demarcação das terras e vou dar um tanto de terra para o meu irmão. Nesse mesmo momento, o irmão que era rico está pensando com ele, não é justo essa divisão do meu pai. Porque eu não tenho filhos, eu não preciso mais dinheiro, mas o meu irmão tem muitos filhos, ele vai precisar dessa terra a mais para poder sustentar esses filhos. Só que se eu chegar para o meu irmão e dizer para ele que eu quero dar mais terreno, ele não vai aceitar, eu conheço ele. Então eu vou de madrugada, alterar as demarcações da terra e vou dar mais um bom pedaço para o meu irmão. E então assim, na madrugada, quando todo mundo estava dormindo, os irmãos saem, cada um do lado da fazenda, alterando a demarcação da propriedade, um dando mais terra para o outro. Quando eles chegam no meio do terreno, eles se encontram. E quando eles percebem o que um está fazendo, eles se abraçam e começam a chorar. E Deus achou aquilo tão lindo, tão incrível, que disse que aquele lugar seria sagrado. E a lenda termina dizendo que foi ali que foi erguido o templo de Salomão, em Jerusalém. Então esses irmãos sim guardaram os tesouros no céu. Porque a preocupação principal deles era com o próximo. Era com as necessidades da outra pessoa. Mesmo que isso significasse uma perda material para eles. Porque havia alguém que eles sabiam que podia precisar, que podia passar por necessidades. Então, esses 2 irmãos, mesmo o rico e o pobre, guardaram os tesouros no céu. Quando eles colocaram em primeiro lugar a caridade.
Quando eles determinaram que o principal é que o outro não sofra, é que o outro não passe necessidade. E se eu tenho condições de dar, eu vou fazer isso. Eu não ia deixar os filhos passando fome, o irmão pobre. Mas ele não precisava de todo aquele terreno, então eu posso doar. O irmão rico não era avarento, não era ganancioso, e estava preocupado com o seu irmão. Guardar os tesouros do céu. Então, essa atitude deles gera união. Uma união dos espíritos, gera fraternidade, serve de exemplo. A atitude daquele primeiro irmão, que pediu para Jesus dizer para o outro dividir a herança, separa as pessoas. Os almoços de família deviam ser tristes, deviam ser terríveis, porque há uma divisão na família. Como é que você se recupera depois disso, depois de uma briga por herança? Você vai chegar no mundo espiritual e vai ver que teu objetivo era se entender com os irmãos. E não se enganem, os pais que nós temos, os irmãos, e a ordem de nascimento é planejada. Ninguém é filho do meio, o outro que vai receber uma herança menor por acaso. E dói muito para o espírito que deixou herança ver os seus familiares brigando, mais preocupados com o dinheiro do que com ele. Então a atitude daquele primeiro irmão separa, destrói, não une. E a dos irmãos da lenda é um exemplo que une as pessoas, que fortalece esses laços, façam que eles fiquem mais próximos um do outro. E isso vai refletir nos filhos, vai refletir em quem está em volta. Uma união que só vai ajudar. Nós vimos o que a força da união faz aqui no nosso estado, com as enchentes. O dinheiro é essencial. Vai ser necessário muito dinheiro para reconstruir tudo. É necessário as grandes doações. As pessoas famosas, muitas pessoas famosas utilizaram muito bem a sua condição de fama e o seu dinheiro, falando do problema, reunindo doações, motivando as pessoas a doarem, um bom uso da fama, e doaram muito, um bom uso da fama, do poder e do dinheiro que tem. Mas os outros, quanto trabalho de união, de fraternidade foi visto? Daqueles que socorreram as pessoas, que saíram, mesmo enfrentando o perigo para salvar a vida de alguém, os que acabaram desencarnando porque deixaram que outro fosse resgatado primeiro, os que se reuniram nos centros que coletavam as doações para separar, organizar, aqueles que tinham aviões e que ficaram viajando, levando inúmeras viagens, gastando uma boa quantia do seu bolso para levar doações de um lado para o outro. E isso une as pessoas e mostra o poder da união, o poder da fraternidade. Então isso eu acredito que vai ficar marcado em nós. O tanto que nós podemos fazer se nós nos unirmos. Se nós nos preocuparmos primeiro com os outros, se nós colocarmos a necessidade de alguém em primeiro lugar. André Luiz fala no livro Conduta Espírita, no capítulo Perante a Pátria, ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. Se a felicidade de todo o povo for um prédio, os pilares desse prédio é cada um renunciando um tanto de si em favor do outro. Então, muitas pessoas deram do seu tempo, dos seus recursos para ajudar aqueles que estavam precisando mais. E assim todos serão felizes. Quando um renuncia ao seu egoísmo, renuncia aos seus caprichos, dedica do seu tempo para auxiliar alguém que está precisando. E aí, essa união melhora tudo, melhora a cidade, melhora o Estado, fica de exemplo, e todos aqueles conseguem guardar os tesouros nos céus. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre lembrar disso na nossa vida, mesmo nas dificuldades, ou quando estamos numa posição mais tranquila, e tem outros que precisam, e eu sempre posso fazer o bem, eu sempre posso ajudar
E cada vez que eu me dedico a alguém, é um tesouro no céu que eu guardo, que vai estar me esperando quando eu chegar no outro lado da vida. Seriam essas as nossas reflexões de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar uma concentração maior nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso amigo Jesus, e vamos nos conectarmos com Ele, com o mais alto, buscando aumentar essa nossa confiança, essa nossa fé, receber de volta a certeza de que eles estão olhando para nós, que eles estão cuidando de nós, que eles sabem das nossas dores, das nossas aflições, das nossas necessidades. Nós podemos entregar para o Cristo essas aflições. E Ele vai nos abraçar e vai nos fazer sentirmos melhores, sentirmos mais confiantes, mais fortalecidos, sabendo que Ele caminha junto de nós. Não estamos sozinhos. E mesmo quando tudo parece difícil, nós temos sim força, nós temos capacidade. E se nos dedicarmos ao bem, muitos outros espíritos virão do nosso lado nos auxiliar nesses nossos propósitos. Vamos confiar nisso, vamos ter essa fé do auxílio do mundo espiritual, do amor do Cristo e da providência de Deus que quer o nosso bem. Que o Senhor das bênçãos nos abençoe, que possamos seguir para as nossas casas, para as nossas atividades, em clima de paz e de alegria. Que assim seja.